que a mulher fala? A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente. Irmãos, isso aqui é muito interessante. Olha só, Deus pergunta para o homem joga a culpa para a mulher. Deus pergunta para a mulher joga a culpa para a serpente. Deus não pergunta para a serpente. Olha o que fala. Então o Senhor Deus declarou à serpente, uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só, pessoal. É interessante isso aqui. Deus ele vai lançar maldições aqui nesse texto. A primeira maldição que Deus está lançando, olha só, é sobre a serpente. E é claro que aqui não era meramente sobre o animal serpente. É sobre o ser que está atuando ali através da serpente. Deus está lançando uma maldição contra Satanás. E nessa maldição contém algo muito importante, que é essa parte que está grifada aqui de azul claro, que fala o seguinte: porém, inimizade entre você, Satanás, diabo, dragão, antiga serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, entre tudo aquilo que você vai se tornar, entre tudo aquilo que você vai se revelar ser no decorrer da Bíblia. Nós precisamos entender isso. A revelação bíblica, ela é progressiva. A gente vai compreender mais a respeito de Satanás conforme os livros da Bíblia forem sendo escritos, conforme Deus for revelando mais a respeito de cada uma dessas coisas. Mas ali nós sabemos que ele é a antiga serpente, que ele é o dragão, que ali é Satanás. Nós sabemos isso por quê? Porque o restante da Bíblia nos mostra isso. Mas nesse momento, né, em que o texto foi escrito, era as primeiras informações ainda. Então a revelação ela vai sendo, né, descrita de forma progressiva. A Bíblia foi escrita num período de 1.600 anos. Então, para que tivesse o Apocalipse escrito muito tempo depois, mais de 1000 anos depois que o texto de Gênesis, né, o Apocalipse vem e traz uma nova dimensão. Olha, aquela antiga serpente que Moisés registrou a respeito dela há 1000 anos atrás, há muito tempo atrás, aquele texto, aquela serpente, ela aqui em João está sendo retratada como um dragão. Nós só temos a compreensão que a antiga serpente é também o dragão depois que o texto a respeito do dragão foi escrito. Então eu creio que vocês entenderam essa questão da revelação divina, da revelação ser progressiva. Conforme os textos foram sendo escritos, uma amplitude maior era descrita a respeito de cada uma das coisas que a gente já sabia um pouco a respeito, que os livros anteriores falavam a respeito. Pois bem, aqui tem um detalhe muito importante. O texto fala, porém, inimizade entre você e a mulher. Isso aqui, irmãos, é algo muito, mas muito importante mesmo. Porque imagine se fosse o contrário aqui. Imagine se Deus tivesse dito aqui, olha, já que você fez a mulher pecar, agora você e a mulher vão ser, ó, carne e unha. Já que você fez ela pecar e ela entrou na sua, agora vocês vão ser parceria total. Imagine. Seria o nosso fim. Porque nós sabemos o fim da serpente. Nós sabemos o fim do diabo. E o nosso seria o mesmo. O nosso fim seria exatamente igual ao do diabo. Nós seríamos condenados juntamente com ele se, é claro, se Deus não tivesse colocado essa inimizade. Nós devemos louvá-lo. Poxa vida, mas Deus nos colocou, né, como inimigos do diabo, né? O diabo é o diabo e tal, mas glória a Deus por isso, por sermos inimigos dele. Eu é que não quero ser amigo dele, eu creio que você também não quer, né? Então, porém, inimizade entre você e a mulher. E é claro, aqui Deus está falando inimizade no sentido de que o homem, o ser humano, será inimigo desse ser, diabo, Satanás. Entre a sua descendência, ou seja, tudo aquilo que Satanás se tornaria, né, esse dragão que ele se tornaria, e o descendente dela. Quem é o descendente dela que o texto faz menção aqui? Isso aqui está falando de Jesus. Né? Isso aqui está falando, mas é claro que lá naquele tempo eles não sabiam. Muito tempo depois, deu-se a entender que esse descendente da mulher, né, que esse dragão tentaria de todas as formas acabar com ele, é o nosso Senhor Jesus. Entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então Deus já estava dando uma condenação ali sobre a serpente, uma maldição sobre ela, falando que ela teria a cabeça esmagada. E que ela também, essa serpente, iria ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ou seja, uma serpente morder o calcanhar de uma pessoa pode levar uma pessoa à morte. E uma pessoa esmagar a cabeça de uma serpente também acaba com ela, mata ela, sabe? E já estava sendo prefigurado ali no Gênesis, ou profetizado ali no Gênesis, que 2 mortes aconteceriam. A serpente iria
ferir o calcanhar do descendente da mulher, que poderia levá-lo até mesmo à morte. E que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente e acabar com ela, e matá-la, né? Ou seja, Satanás, aparentemente, ele teria uma vitória. Matou o descendente da mulher. Mas o descendente da mulher o mataria. Ele seria morto. Nós sabemos quando isso acontece. Esse texto aqui, ele é chamado pelos estudiosos, na teologia, como sendo o próton-evangelho, ou o primeiro evangelho. É o primeiro momento em que a Bíblia fala sobre a cruz. É claro que de forma implícita. Não está falando cruz, mas está falando o momento em que essa vitória acontece. Satanás, ele morde o pé ou o calcanhar do descendente da mulher. Jesus morre na cruz. Mas quando Jesus ressuscita, a cabeça da serpente é esmagada. A gente vai falar mais disso no decorrer do nosso curso. Mas o texto continua. Note que Deus, ele lança maldição contra a serpente. Contra a mulher, Deus não amaldiçoa. A Bíblia não fala que ele está lançando maldição. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu ordenei a você que não comesse, maldita é você, Adão. Não, maldita é a terra por causa, olha só, maldita é a terra por sua causa. Então Deus amaldiçoou a serpente, né? Satanás, é claro, não o animal em si, mas Satanás, e Deus amaldiçoa a terra por causa do erro de Adão. Então nós vivemos num planeta, numa terra, que de certa forma é amaldiçoada por conta do pecado. O erro de Adão trouxe maldição sobre a terra. E o fato da serpente tê-lo, né, ou ter guiado Eva até o pecado, trouxe maldição ainda maior sobre Satanás. E aí ele fala, né, maldita é a terra por tua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto comerá, e o seu pão comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, pois você é pó, e ao pó voltará. Então, não vou ler mais a partir desse momento aqui, é só para que a gente entenda a sagacidade do nosso inimigo e o que aconteceu com ele desde o princípio. Então nós sabemos que Satanás, o nosso inimigo, ele é, antes de ser inimigo nosso, ele é inimigo de Deus. E quando ele faz aquela artimanha para que a mulher peque, é porque ele sabe que ele não pode mais, né? Como é que eu posso dizer? Ele não pode mais ofender ou ferir a Deus de forma direta, ele faz de tudo para ofender a Deus de forma indireta. Como? Através da vida do homem. Quando ele faz com que o homem peque. O homem pecando, blasfemando contra Deus, negando ao Senhor, culpando a Deus pelos seus próprios erros, querendo jogar a culpa em Deus. Nesse momento, Satanás, de certa forma, está, né, como que dando essa alfinetada nessa história, ou falando assim, eu estou tendo vitória sobre aqueles que Deus fez. Então, essa é a forma que ele utiliza, né? Ele faz de tudo para o homem blasfemar, porque dessa forma ele consegue, de fato, ofender ali a santidade de Deus, quando ele faz, né, Adão e Eva pecarem, né?